Lucas capítulo 3, o verso 15. Se você achou, divide com quem está ao seu lado. Está escrito assim, ó: ora, estando o povo em expectativa, e arrazoando todos em seus corações a respeito de João, se porventura seria ele o Cristo, respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade vos batizo em água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia das alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e em fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar bem a sua eira e recolher o trigo ao seu celeiro, mas queimará palha em fogo inextinguível. Assim, pois, como muitas outras exortações ainda anunciava o evangelho ao povo. Só até aqui, se assenta dando glória a Deus, amém? Aleluias. Eu vou falando aqui bem devagar e você vai dando glória aí. Amém? Eu queria falar sobre o DNA de um nazireu. Se você puder dizer isso para alguém aí, o DNA de um nazireu. Queria que você ouvisse, desse toda a sua atenção. Se você puder sentar, tem pessoas chegando ainda, mas escute. Hoje é Santa Ceia, amém? Se fosse para você descrever a nossa geração, como você descreveria essa geração que nós estamos enfrentando? Se fosse para você escrever um documentário para alguma revista acerca de como está a nossa geração, e quando eu digo geração, eu digo a geração que tem a responsabilidade de trazer os céus à terra. Eu vou dizer para você que Deus precisa levantar pessoas aqui. Está sentadas aqui, amém? Está nos ouvindo pela internet, pela rádio. Deus precisa levantar pessoas nesses últimos dias. Eu quero dizer para você que se você estiver atento no que o céu está falando, você vai ser essa pessoa que vai receber essa responsabilidade de Deus. Por isso eu não estou chamando você a entrar em uma vida de alienação, porque por muito tempo pessoas foram alienadas à religião. Elas frequentavam as igrejas, tomavam a ceia, estavam reunidos com os irmãos, mas aprenderam que vir à igreja e servir a Deus era somente algo religioso. Adoram a Deus pela religiosidade. Eu não estou chamando você a uma alienação. Eu estou chamando você a ser um ativador dos céus nesses últimos dias. E quem vai ativar os céus? Vai ativar os céus aqueles que têm um coração quebrantado, compungido. Pessoas que mesmo que estão em farelos, mesmo que estão tristes, homens igual Elias, sujeitos às mesmas paixões do que nós, mas nunca perdeu a fome e o desejo de fazer o que era certo, não o que dá certo, mas o que é certo. Toda vez que uma geração se corrompe, toda vez que uma geração se vende, toda vez que uma geração se esquece de Deus, Deus vai levantar o nazireado. Deus vai levantar homens e mulheres que vão carregar dentro de si o DNA de um nazireu. Escute muito bem isso. Algumas pessoas me perguntam assim: por que eu nasci? Já perguntou isso para você? Por que eu nasci? Eu vou dizer para você: você nasceu com um objetivo. E o objetivo é que você glorifique o nome de Deus em todas as situações que você estiver. Eu vou dizer para você que você não sabe por que você nasceu, e eu vim dizer para você a segunda coisa: você nasceu para preparar a segunda vinda de Jesus na terra.
João Batista preparou a primeira vinda do Messias, por isso que eu li o texto de João dizendo acerca de Jesus. Ele disse: eu batizo com água para remissão de pecados, mas aquele que vem após mim, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava dizendo: eu posso batizar vocês nas águas, e a água significa remissão de pecado. Quando você é batizado pelo Espírito Santo, você recebe os dons do Espírito e o fruto do Espírito. E quando você é batizado com fogo, você é batizado no caráter. No caráter. Por isso que tem muita gente que pula, dança, se alegra, fala em línguas, tem visões, revelações e profecia. Mas o caráter não é tratado, não foi moldado ainda. Porque quem só pode batizar no caráter é Cristo. E você e eu somos batizados no caráter quando abrimos o nosso coração para que o Senhor possa falar intimamente conosco. Então o João veio para preparar a primeira vinda do Messias, e eu vou dizer para você que o Espírito Santo quer usar a sua vida para preparar a segunda vinda de Jesus na terra. Deus quer ser glorificado através da sua vida e do seu ministério, e Deus só vai poder usar para preparar a segunda vinda as pessoas que têm um DNA do Nazireu embutido, inserido dentro do seu coração. Vamos começar dizendo isso. Como saber se eu sou um Nazireu de Deus? Eu vou te explicar o que é Nazireu, mas vai escutando. Como saber se eu sou um Nazireu de Deus? A primeira coisa que você vai identificar se você tem um chamado a ser um Nazireu de Deus é que quando você ouve Deus falando com você, ou se você está aí me ouvindo agora, se o seu coração está queimando e ouvir a palavra de Deus, se existe um vulcão em erupção dentro de você, você tem um chamado a ser um Nazireu. Eu vou dizer para você, se você está me ouvindo aí agora, e se existe algo que está te emocionando por dentro, se está contagiando você por dentro, porque antes de Deus trabalhar por fora, Ele trabalha por dentro. Se você está ouvindo isso agora, e você está sendo constrangido por aquilo que você está ouvindo, e está nascendo uma fome dentro de você, eu quero dizer para você, você foi separado para ser um Nazireu dessa geração. Nem todos vão ser separados por Deus, porque nem todos querem Deus. Mas aqueles que querem o Senhor, eles vão receber de Deus um tanto a mais do que os outros. Deus não tem filhos prediletos, Deus tem filhos dedicados. E o que é ser Nazireu? Nazireu é ser separado por Deus. Então a palavra Nazireu vem da palavra hebraica Nazir, que significa consagrado para refletir a glória de Deus. Significa também ser removido dos padrões comuns, para alcançar um padrão elevado, um padrão de Deus. Então quando você tem um chamado para ser Nazireu, quando você tem o DNA do Nazireu, você foi chamado para ser separado para o Senhor. E Deus só pode santificar aquele que se separa para Deus. Tudo que você separa, Deus santifica. Amém? Então ser um Nazireu é ser separado para Deus, para refletir a glória de Deus, e ser removido dos padrões comuns para alcançar um padrão elevado, que esse padrão é o padrão de Deus. Para ser mais simples, você ser um Nazireu, ou ter o DNA do Nazireu, é você estar sendo elevado acima de outras coisas. É você receber autoridade não sobre pessoas, porque pessoas você não comanda, você conduz. O poder faz você comandar pessoas, a autoridade faz você conduzir pessoas. E por isso que Deus quer levantar pessoas de autoridade, não para governar sobre pessoas, mas para exercer favor sobre pessoas. Então quando você é um Nazireu, você vai receber autoridade sobre nações. Eu não sei se isso te impressiona, mas sabe o que é receber autoridade sobre nações? É você ter comando sobre nações, sobre territórios não alcançados ainda. São Miguel Paulista é muito pequeno para o tamanho do teu sonho. O Brasil é muito pequeno pelo tamanho do projeto que Ele vai colocar no teu coração.
São Paulo é muito pequeno pelo tamanho dos objetivos espirituais que Deus vai te dar. Então o salmista, entendendo isso, no Salmo 2, verso 8, ele diz: pede-me. Você quer pedir? Eu vou te ensinar a pedir. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Sabe o que é isso? Ele está dizendo: se você for pedir, peça algo grande para Deus. Não, você não pegou, você está longe ainda, vou dizer de novo. Se você for pedir, aprenda a pedir algo grande para Deus. Se você vai ter trabalho para pedir algo pequeno, porque não tem o mesmo trabalho para pedir algo grande. Ele estava dizendo: pede-me e eu vou te dar as nações por herança. Então a pessoa que é nazireu, que tem o DNA do nazireu, é uma pessoa separada para Deus, consagrada para Deus. É de uso e de exclusividade do Senhor. É como uma escova de dentes, só você usa. Ninguém usa a sua escova, só você. Ninguém pode te usar mais, só o Espírito Santo. Os homens não podem usar você. Os homens podem conduzir você. Os homens podem te dar direções, e por isso que você tem que estar debaixo de obediência. Pessoas desobedientes são pessoas que vão ser problemáticas para o resto da vida. Pessoas obedientes são pessoas que sabem o nazireado que existe sobre a vida dela, porque o nazireu precisa ser obediente. Mas o que é nazireu, pastor? Eu não estou entendendo ainda. Nazireu é um termo pouco usado nos dias de hoje. Eu não sei se eu falo isso aqui, não. Hoje se ouve muito sobre vitória. Hoje se ouve muito sobre 7 maneiras para ser bem sucedido na vida. Se ouve muito hoje sobre como marcar a sua geração através de 5 caminhos da prosperidade. Hoje se ouve muito sobre receba, tome posse, chegou a tua hora. A roda gigante vai girar e quem estava embaixo vai para cima e quem estava em cima vai para baixo. Nós ouvimos muito isso, aonde a muralha vai cair e se não cair você vai passar por cima dela. Mas se ouvimos pouco sobre separação de um homem para Deus. Ser nazireu, nesse termo que hoje não se fala muito, nazireu é uma pessoa que vai marcar a sua geração. Eu vou falar para alguém aqui: você tem a responsabilidade nas suas mãos de marcar a tua geração. Eu vou falar para alguém que está me ouvindo aqui, que precisa ouvir essa palavra hoje. Você está recebendo de Deus uma autoridade para marcar a tua geração, marcar a tua região, marcar a tua cidade, marcar a tua igreja. O teu ministério vai marcar pessoas que andam à sua volta. Essa Santa Ceia vai ser para levantar pessoas que estão caídas. Eu vou dizer para você: Deus vai levantar algumas pessoas, não são todas pessoas, mas algumas pessoas. Eu sou essa pessoa que vai marcar a sua geração, vai deixar um legado para a próxima geração, e você é uma dessas pessoas. São poucas pessoas que têm o DNA dos nazireus, mas existe ainda 7.000 que não se dobraram. Existem pessoas que ainda têm esse nazireado na sua vida. Eu vou dizer para você: ser um nazireu é andar acima da média. Ser um nazireu não é estar acima de pessoas, mas é andar em cima da média, da mediocridade. O que é mediocridade? Estar na média. Eu sou igual a todo mundo. Que diferença tem você estar na igreja e ser igual ao mundo? Que diferença tem a gente vir cantar 5 louvores e estar igual ao mundo? Estar acima da média é quando você é a diferença. Você é uma lâmpada em meio ao escuro. Estar acima da média é você ser uma pessoa purificada para refletir a imagem de Deus e ser levantada acima da média, acima do comum, acima do popular, acima das coisas pequenas, para influenciar não uma igreja, porque você tem poder para influenciar a sua igreja. Você vai influenciar muito mais do que isso, porque a menor visão de Deus não é uma igreja, é uma cidade. Então Deus quer levantar você para influenciar essa geração, e você tem que ser homem marcado por Deus, mulher marcada por Deus. Você lembra de Enoque, irmão? A Bíblia diz em Gênesis 5:24 que Enoque, ele foi separado para Deus, a ponto de Enoque andar com Deus e não aparecer mais, porque Deus o tomou para si. Já pensou? O cara andar com Deus, Deus falou: você é muito santo para estar aí. Vem cá,
Vem ficar comigo aqui em cima. Aleluia. Enoque andou com Deus. Eu quero perguntar para você, você tem andado com Deus? Queria que você pensasse me ouvindo. Andar com Deus não é quando você quer andar. Andar com Deus quando você precisa. Enoque andou com Deus a ponto de Deus tomar ele para si. Ele era um homem acima da média. Quando você olha Davi, você vê que Davi era um homem acima da média. No Salmo 119, verso 11, ele diz: eu escondi a tua palavra no meu coração, porque eu não quero andar na média. Então eu vou escondê-la no meu coração, para quê? Para não pecar contra ti. Olha que coisa linda, querido. Um homem acima da média, ele esconde a palavra para não pecar contra Deus. Você tem um exemplo de Jó, que viveu acima da média, porque Deus permitiu o diabo tocar nos bens e na família de Jó. Mas ele disse em Jó 1:21, no sair do ventre da minha mãe, eu estou acima da média, não vou tornar para lá. O Senhor me deu, o Senhor me tirou, bendito seja o seu nome. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu Deus falta alguma. Quando eu digo acima da média, eu estou dizendo que ele amava o Senhor com todo o seu coração, acima das pessoas comuns. Aleluias. Eu não estou dizendo desse cantor que apareceu dizendo que ele estava acima da média, porque cantava melhor que as pessoas. Não. Deus não conta com pessoas soberbas, irmãos. Deus conta com pessoas quebrantadas, contritas. Eu não estou dizendo dessa geração porque sabe pregar ou cantar, está acima da média. Nós não estamos nesse nível, querido. Eu estou dizendo acima da média das coisas espirituais, ou seja, aqueles que têm muito fome, mais fome de Deus, aqueles que têm mais sede de Deus. E o que o Espírito Santo quer dizer hoje, que Ele quer que eu e você saiamos na média. Diga para quem está do seu lado, Ele quer que você saia do comum. Quem quer sair do comum? Ele quer que você saia do padrão da normalidade. Ele quer que você saia do padrão das coisas normais e você entre no padrão do extraordinário, do espetacular, de algo inédito que você não viu ainda com seus olhos. Por isso em 1 Coríntios 2,14, é interessante isso, eu quero que você ouça, Paulo vai dizer o seguinte: o homem natural, ele não aceita as coisas do Espírito de Deus porque é loucura. Cara, véspera de feriado, você aqui está chovendo em um domingo, isso é loucura. Ouvindo alguém dizendo que você tem que ser um nazireu. Aleluia. Paulo está dizendo que o homem natural não vai entender isso. O homem natural prefere estar fazendo as coisas naturais. Eles preferem estar em qualquer lugar menos no centro da vontade de Deus, porque Ele é natural. Então ele se convence em estar no meio de coisas naturais. Paulo está dizendo que o homem natural não vai entender as coisas de Deus. E não pode entendê-las porque ela se discerne espiritualmente. Porque ela se discerne espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem as coisas. Pessoas espirituais discernem bem as coisas. Portanto, não é discernido. O espiritual, ele discerne tudo à sua volta. O espiritual não discerne nada. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero chamar você para essa condição de ser espiritual. Você tem que sair da condição do comum e entrar na condição de ser um homem espiritual. Por isso ele diz em 1 Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para quem está perecendo, a palavra da cruz que pregamos é loucura. Para que você vai pregar isso, querido? Prega outra coisa. Prega que o povo vai receber isso, aquilo, outro. Mas para quem é espiritual, entende que a palavra da cruz é o poder de Deus. Aí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu faço um voto de nazireado? Eu quero ser um nazireu. Eu vou dizer para você que esse voto de ser um nazireu está aberto para mulheres e para homens, para jovens e para crianças. Você pode ser um nazireu a partir de hoje.
Você pode estar me ouvindo e o seu coração está almejando isso. Eu vou dizer para você que quando você sente um despertar no seu coração, é o tempo de você permitir o DNA do Nazireu entrar na sua vida. Homens e mulheres podem receber esse convite, e o segredo de se tornar um Nazireu é um só. Qual? Desejar ser um. Como é que eu vou me tornar um Nazireu? A chave é essa. É desejar ser um Nazireu. É desejar ser um separado para Deus. É desejar no meio de uma fome, ter um anseio, uma vontade maior. Quando você é um Nazireu de Deus, você é chamado exclusivamente, unicamente, para ser só do Senhor. Algumas pessoas foram chamadas no ventre da sua mãe. Tem pessoas que foram chamadas no ventre da mãe para ser um Nazireu. É o caso de Sansão. É o caso de Samuel. Pessoas que foram chamadas para Deus, mas nos dias de hoje, as pessoas que podem ser chamadas é aquelas que vão ter um desejo de falar: eu também quero ser diferente. Eu não quero ser comum, eu não quero estar na média, eu quero estar andando em lugares que eu nunca andei, pisando em lugares que eu nunca pisei, tendo revelações que eu nunca tive. Eu quero ser diferente. E como é que você vai fazer isso? Forçando? Não. Zacarias 4:6. O Nazireu, o DNA de um Nazireu, não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. É pelo Espírito do Senhor dos Exércitos. Ou seja, essa palavra não é por força, não por violência, mas é pelo meu Espírito. Deixa eu dizer algo para você. Você deve querer o Espírito Santo mais do que a sua carne deseja o pecado. Você deve querer o Espírito Santo mais do que a sua alma almeja pelas tentações. Você deve querer o Espírito Santo mais do que a sua alma almeja pelas coisas do mundo. Você ser um Nazireu é você ter todos os seus desejos no controle de Deus. Não é mais a minha vontade, bem que eu queira ter vontades, agora não é mais o que eu penso. Agora é a vontade de Deus, agora é o tempo de Deus, agora é um tempo oportuno para que o Senhor possa fazer alguma coisa. Deixa eu dizer para você, Deus quer levantar pessoas que estão saindo da zona do conforto, irmão. Está saindo da zona do conforto, do comodismo e entrando dentro de uma atmosfera muito espiritual. Deus vai marcar mulheres aqui, vai marcar homens aqui. O nazireado vai entrar no seu sangue hoje, no seu DNA hoje. Deus está levantando ministérios consagrados, separados, incontaminados. Todo mundo está pecando, você não está pecando não. Todo mundo está mentindo e você está falando a verdade. Todo mundo está adulterando, ou muita gente adulterando, e você sendo fiel ao seu matrimônio. Eu estou profetizando em nome de Jesus que ainda existe uma nação de pessoas separadas por Deus, consagradas ao Senhor acima da média. Só que para você ser um Nazireu, você tem que estar disposto a perder a sua cabeça. Você tem que estar disposto a perder a cabeça. Homens que foram separados para Deus viveram padrões acima da média. Sabe por quê? Decidiram entrar em águas mais profundas. Vir ao culto é muito bom, mas ter o meu devocional à tarde é bom também. Na madrugada acordar para orar também é bom. Tem uma vida de jejum também é bom, uma vida separada também. É homens que querem mais de Deus. Hoje, irmãos, as pessoas precisam entrar em águas mais profundas, sair da água rasa. Para se tornar um Nazireu, você precisa estar disposto a estar tanto no vale, tanto nas montanhas. Porque a sua vida vai ser um ciclo, você vai passar por muitas coisas até você chegar lá. Homens que foram separados para cumprir um propósito. Homens que foram separados para cumprir um objetivo especial. Eu vou dizer para você, Deus vai derramar avivamento sobre nós, amém? E esse avivamento vai vir com responsabilidade e com maturidade. Avivamento que eu estou vendo hoje na televisão, irmão, em grandes congressos, para mim isso não é avivamento. Avivamento que não vem acompanhado de arrependimento, de renúncia,
de mortificação de carne, de confronto. Isso não é avivamento. A palavra avivamento significa reavivar, dar vida, gerar algo novo. Isso acontecia, avivamento, após a festa do Pentecostes. Então, após a festa do Pentecostes, que era a festa da colheita, vinha o avivamento, que era a colheita dos frutos. Que avivamento é esse que a gente vê que não tem frutos? Deixa eu fazer uma pergunta para você. A sua árvore espiritual, quantos frutos você já deu esse ano? Não responda, pergunte a você mesmo. Qual foi a última pessoa que você trouxe à igreja e permaneceu? Qual foi a última pessoa que você entregou um panfleto e você convenceu aquela pessoa a estar no reino de Deus? Qual foi a última vez que você convidou alguém? Vamos na minha igreja, vamos ouvir uma palavra de Deus. Na verdade, nós não temos força para convidar as pessoas, porque muitas pessoas vêm à igreja forçado, vêm por obrigação de vir, porque perderam o DNA do Nazireu. Vou dizer para você, querido, Davi disse: é melhor estar na casa do Senhor, mas vale um dia na casa de Deus do que 1000 em outro ou qualquer lugar. Ser nazireu é ser separado. Ser nazireu é ser único. Ser nazireu é estar acima da média. Quando eu digo acima da média, muito mais apaixonado por Deus do que muitas pessoas. Se for para eu perder a paixão por Deus, eu quero que Deus me tire da vida, me tire a minha vida. Não tem sentido ser pastor sem paixão. Não tem sentido tocar sem paixão, não tem sentido trabalhar na igreja sem paixão, não tem sentido isso. Não tem sentido isso. E você pode dizer: mas bispo, eu me sinto rejeitado. Eu me sinto rejeitado. Eu não estou conseguindo me estruturar porque eu me sinto rejeitado. Eu vou te dar um segredo: quando o seu coração se sentir rejeitado, antes de você ser rejeitado, você foi desejado por Deus. Eu estou dizendo para você que o homem pode até te rejeitar e as circunstâncias podem te rejeitar, mas em Efésios 1:4 diz que Ele nos elegeu nele desde a fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em amor diante dele. Ou seja, não importa se o sistema te rejeitou, não importa se algum pastor te rejeitou ou se alguma denominação te rejeitou, o que importa é que antes de alguém te rejeitar, Ele te desejou. Desde o ventre da sua mãe você é desejado por Ele, você é o escolhido por Ele, você é alguém especial por Ele. Aleluias! Você tem o DNA de um nazireu. E como saber se alguém tem o DNA de um nazireu? Escute isso, em Números 6:2. Vai dizer acerca dos deveres de um nazireu. É interessante isso, eu vou começar a pregar agora. Números 6:2 diz o seguinte: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém, seja homem ou mulher, por isso que o chamado para ser nazireu é homem ou mulher, fizer um voto de nazireu, a fim de se separar para o Senhor, ele se abstenha de vinho e de bebida forte. Não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem bebida forte feito de uvas, nem comerá uvas frescas nem secas. Então a primeira coisa, irmão, o nazireu, ele não podia comer ou beber algo relacionado à uva, algo relacionado ao fruto da videira. Ele não poderia tomar bebida forte ou alcoólica. Essa era a primeira coisa que o nazireu não podia ter. E sabe o que isso representa? Representa que o nazireu, ele precisava abrir mão de alguns desejos pessoais dele para agradar o coração de Deus. O nazireu, ele precisava abrir mão de alguns direitos dele, alguns prazeres que ele tinha para agradar o coração de Deus. E entre esses prazeres era não beber bebida forte, era não se relacionar com o fruto da uva. E eu quero dizer para você, o seu cristianismo precisa estar pautado nisso.
Diga para quem está do seu lado assim: o cristianismo é conhecer a Deus o bastante para que Deus seja o bastante na sua vida. Cristianismo é conhecer a Deus bastante para que Deus seja o bastante na minha vida. Aleluias. Então o nazireu, querido, era alguém que conhecia Deus o suficiente para que Jesus fosse o suficiente para ele. Você entende isso aqui? O nazireu conhecia Deus o suficiente para que Deus fosse o suficiente para ele. Ele não precisava de nenhum subterfúgio para alegrar o seu coração. Por isso gosto de Davi, irmão, porque no Salmo 16, verso 11, ele me diz: tu me fazes conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença. A alegria plena na tua presença. Ou seja, eu não preciso estar em qualquer outro lugar para estar em alegria. Na tua presença eu tenho alegria plena, eterna, eterno prazer à tua direita. Ele estava dizendo isso, que na presença de Deus precisa estar com uma alegria. Paulo vai dizer isso também em Colossenses capítulo 3, verso 1. Portanto, se já ressuscitamos com Cristo, buscai as coisas de cima, aonde Cristo está sentado à destra de Deus. Ou seja, quando eu recebo de Deus o nazireado, a vontade de estar separado, de ter uma vida santificada, eu preciso centrar a minha vida para buscar as coisas do alto, para buscar as coisas de cima. Nazireu, querido, ele não quer outro prazer a não ser estar no prazer de Deus. Diga isso para alguém: o nazireu, ele não quer outro prazer a não ser querer o prazer de Deus. Para ser um nazireu, você precisa estar disposto a perder alguns prazeres legítimos. Posso falar isso ou não? Para você ser um nazireu, você precisa estar disposto a perder prazeres que são legítimos. Vamos dar um exemplo? Jogar bola é normal, você pode jogar bola. Quem gosta de jogar bola aqui? Levanta a mão. Eu que sou perna de pau, irmão. Amém? É um prazer legítimo jogar bola. Você pode jogar bola. Você pode sentar na frente da televisão, assistir um bom filme. Isso é um prazer legítimo, você deve fazer isso. Você deve estar em comunhão com a família, você deve passear com a família. Esses são prazeres legítimos. Isso você deve fazer. O que não pode estar inserido atrás dos prazeres legítimos é a idolatria. Por exemplo, domingo no horário de futebol, o cara fala: não, eu não vou na igreja porque hoje tem um jogo. Amém? Eu não vou fazer isso para o Senhor porque isso aqui não dá. Atrás dos seus prazeres legítimos, permitidos, que não vão comprometer a sua salvação, não pode estar a idolatria. É permitido fazer isso, aquilo outro, mas o Senhor tem que vir primeiro na minha vida. Amém? Por isso que Paulo diz em 2 Timóteo 2:21: se pois alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Quando eu me purifico, eu me torno um vaso de honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda e qualquer boa obra. Ele vai dizer: Timóteo, você é meu filho na fé, foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor, a paz e o coração puro, a qual você pode invocar a Deus. Ou seja, existem prazeres legítimos, como por exemplo, você pegar sua família e fazer uma viagem, prazeres legítimos. Como você pode pegar o seu filho e ir ao cinema com ele, prazer legítimo. Quando você pode pegar sua família e jantar fora, prazeres legítimos. E isso é prazeres legítimos, mas o que não pode estar inserido por trás é a idolatria. Se o meu marido não for para a igreja, eu não vou também. Salvação é individual. Amém? Se ele não for aí que você tem que falar: eu vou buscar por você, para os meus filhos. A minha esposa não vai para a igreja hoje, eu não vou também. É aí que você tem que dizer: agora eu vou buscar por você e pela minha casa.
Ah, mas os meus filhos não vão na igreja, não vai por enquanto, mas se ele olhar você determinado, meu pai foi para a igreja chovendo, cara, eu vou também, cara. Esse cara, porque no dia da adversidade, ele passar pela porta do seu quarto e ver você dobrando o joelho e orando, ele vai lembrar que ele tem um pai e uma mãe que tem o prazer de Deus guardado no coração. Quando ele passar pelas intempéries da vida, ele vai olhar e falar: meu pai nunca retrocedeu, colocou a mão na arada, foi até o final. Então eu vou profetizar em nome de Jesus: você não vai parar no meio do caminho, você não vai retroceder no meio do caminho, porque você vai deixar um legado para a próxima geração. Você tem um DNA de um nazireu, você é separado por Deus, você vai ser consagrado pelo Senhor. Então, irmão, os prazeres não podem tirar você do propósito de Deus. Os prazeres da vida limitam a sua utilidade para Deus. Os prazeres legítimos muitas vezes limitam. Alguém pergunta: mas por que você é usado por Deus? Você nunca perguntou de alguém assim que é muito usado pelo Senhor: o pastor, por que aquela pessoa é muito usada por Deus? Por que aquela pessoa Deus usa muito, Deus dá dom para ela, revelação para ela? Ela sempre está cheia do Espírito Santo, ela sempre, irmão, tem vezes que eu estou meio baleado, eu olho para os homens de Deus e falo: cara, não esmurece. O cara está cheio, irmão, em todo o tempo. Tem vezes que você começa a passar por uma onda assim, você começa a olhar os homens de Deus e eles estão firmes e constantes. Eu vou dizer para você por que esses homens são usados por Deus: porque concentrou o seu prazer mais nas coisas espirituais do que nas coisas terrenas. Por que algumas pessoas são usadas por Deus? Porque concentrou mais os seus prazeres nas coisas espirituais do que nas coisas terrenas. Quando você ama menos as coisas, você ama mais a Deus. Quando você ama menos as coisas, você ama mais a Deus. E quando você ama mais as coisas, você acaba amando a Deus um pouco menos. É meio complexo, mas dá para entender. Quando você ama menos as coisas, você ama mais a Deus. E quando você ama mais as coisas, você acaba amando a Deus um pouco menos. Não que você não ame. É como um carro na reserva. Ele vai te leva lá para São Miguel. O tanque o vermelho está dizendo: você tem que parar para abastecer. Está te levando em todo lugar. Pastor Wilson, tem gente que vai para todo lugar. O tanque está na reserva. Ele para e coloca 10. Põe 10. Dinheiro no bolso direito, dinheiro no bolso esquerdo, cartão de crédito, põe R$5. Tem gente espiritualmente assim. Estou falando de necessidade, querido, amém? Na necessidade a gente vem até debaixo de chuva. Estou falando de gente que está amando mais as coisas do que o Senhor está andando espiritualmente na reserva. Vem para a igreja, dizima, oferta, toma ceia, vai para o trabalho, tem a sua vida sentimental, profissional, mas está na reserva. O tanque está dizendo: enche aí, querido, põe gasolina aí para o negócio andar mais rápido. O próprio tanque está dizendo: completa até a boca para andar mais rápido. Eu estou falando de quem quer ser cheio do Espírito Santo. Aleluias! Eu gosto de assistir o UFC, mas eu não perco a oração pelo UFC. Aleluia! Aleluia não? Se você quiser ser um nazireu, você vai ter que concentrar toda a tua fonte pessoal de prazer na plenitude de Cristo. Amém? Você tem que ser cheio por inteiro. Pastor, mas é difícil, eu sei que é difícil. Porque quando você é um nazireu, os outros podem, você não. Você está aí comigo? Diga. Quando você é nazireu, os outros podem, você não.
mas eles estão fazendo isso. Você não pode. Eu perguntava a Deus, mas olha o que eles estão fazendo, olha eu aqui. Deus falava, você não é igual a eles. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Você não pode fazer o que eles estão fazendo. E por você não fazer o que eles fazem, eu te entrego o que eu não entrego para eles. Portas abertas vão se abrir diante de você. Revelações escondidas eu te dou, eu te visito, eu te guardo. Quando é para algo acontecer de ruim, eu entro, eu quebro o arco, despedaço a lança, queimo os carros no fogo e ainda digo, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Quando algo sai do seu controle, eu te chamo para fora do barco, faço você andar sobre ele, coloco pedra na sua mão, você derruba gigante, com a queixada mata 1000 filisteu. Quando você está separado por Deus, eles podem, você não pode. Por isso eu vim dizer para quem quer ser diferente aqui, irmão, se for para ser comum, o mundo, todo mundo é comum, no mundo todo mundo pula igual, sapateia igual, mas na obra de Deus tem que ser diferente. Separado, marcado, vocacionado, chamado. Você não é fruto do sistema, você é diferente. Eu nasci para ser igual a todo mundo. Você não é igual a todo mundo. Ah, mas eu nasci assim, bispo. Você não nasceu assim. Ah, mas está todo mundo adulterando e eu também vou ter que dar uma puladinha. Você é diferente. Santificai-vos hoje, pois amanhã farei maravilha no meio de vós, diz a palavra de Deus. Ah, mas está todo mundo pegando dinheiro fácil. Meu irmão, você é diferente. O dinheiro do ímpio não prospera. Ele ganha, mas não prospera. O dinheiro do justo agora ele ganha pouco, irmão, mas sobra. Sempre vai ter o pão em cima da mesa. Tem base bíblica, todas que você possíveis. 1 Coríntios 6,12, todas as coisas são permitidas. Tudo. Mas nem todas são saudáveis, legítimas. Tudo me é lícito realizar, mas eu não me permitirei me dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos. Deus, no entanto, destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para servir à imoralidade, sim para o Senhor. O seu corpo não é para servir à imoralidade sexual. O seu corpo é para glorificar o nome do Senhor. Ser um nazireu é não se preocupar com as coisas. Bicho, eu estou preocupado demais, cara. Amanhã eu tenho que pagar isso. Amanhã eu estou desempregada. Está tudo difícil para mim. Olha, eu estou vivendo uma escassez. Nazireu não se preocupa com as coisas. E agora, o que eu vou fazer amanhã? Nazireu não se preocupa com as coisas. Quer dizer que eu tenho que abrir de mão? Não. É confiança. Se um pai sabe dar boas dádivas a um filho, quanto mais Deus. Um pai, quando um filho pede pão, ele vai dar pão, ele vai dar uma pedra, ele não vai dar uma serpente, ele vai dar pão para o filho, imagina Deus. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, com orações, súplicas e ações de graça. O nazireu não se preocupa com as coisas, porque ele sabe que as coisas são passageiras, transitórias. Por que ele não se preocupa? Porque a presença de Deus na sua vida é a maior alegria. Aleluia. Por que ele não se preocupa? Porque a presença de Deus satisfaz o seu coração. Um nazireu, ele não se preocupa com as coisas da vida, porque ele entende que as coisas da vida não podem influenciar as coisas ao seu redor. Eu gosto muito, querido,
de Abacuque, quando Abacuque ele vai dizer acerca das coisas de Deus, as coisas do Senhor. Abacuque ele vai dizer: ainda que a videira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, que não haja vaca nos currais, ele vai dizendo um monte de coisa. Ele vai dizendo: todavia eu me alegrarei. Ou seja, eu não estou firmado em coisas palpáveis, ainda que tudo dê errado, eu acredito que Deus é a fonte da minha alegria, da minha salvação. Eu vou dizer para você, Deus já preparou o seu dia de amanhã, então viva hoje. Viva hoje, deixa amanhã o seu mal. Amanhã vai ser o seu mal, deixa para amanhã, o negócio é hoje. Aleluias! Ser nazireu é fazer completamente a vontade de Deus. Então eu vou dizer para você, o que você pensa? Por que eu tenho que estar na igreja, bispo? Olha, todo mundo fazendo isso, aquilo, outro. Você é diferente. Eu já fui igual a todo mundo. Eu já fui da balada. Era um estralar de dedo. Entrava em todas as baladas, camarote, eu fazia, acontecia. Só que era só lá dentro. Porque quando eu voltava para minha casa, vinha na depressão, irmão. E quando eu ia dormir, era sempre aquela mesma vida pequena e na média. Um dia voltando de uma balada, irmão, eu fui para casa, era um domingo de manhã, eu vim angustiado, irmão, todo embaraçado com as coisas do mundo. Eu coloquei um DVD de um crente para ouvir. Imagina um cara doido colocando um DVD para eu ouvir. E o pastor falava sobre unidade, sobre adoração. Eu falava: eu acho que eu vou me tornar crente, eu quero ser crente agora. Irmão, a minha conversão não foi gradativa, foi inteira. Eu falei: a partir de hoje, eu vou abrir mão do mundo. Eu não sentei com um pastor para me doutrinar. Eu não sentei com um bispo para fazer uma cartilha, você pode isso, aquilo, outro. Eu decidi, eu não vou mais fazer isso. E faz 11 anos. 11 anos. Que aquilo que era impuro ficou para trás. Por quê? Porque o nazireu, irmão, a unção vai ensinar ele todas as coisas. Eu vou dizer para você, a melhor coisa que você fez foi ter abandonado isso. O mundo, abandone o mundo, abandone as coisas da terra, abandone os prazeres dessa terra. A paixão de um nazireu é a paixão de estar com Jesus acima de todas as coisas. Eu quero dizer para você, Jesus disse em João 4, eu não vim fazer a minha vontade, ou seja, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Amém? O nazireu também não podia cortar o cabelo. E agora eu vou deixar o cabelo crescer igual as irmãs? Não, querido. Isso aqui não está dizendo de trajes, doutrinas. Porque hoje as pessoas julgam a gente pela nossa aparência. É ou não é? Sim ou não? Por isso eu quebro o protocolo, irmão. Tem que pregar de terno, eu prego. Se tiver que pregar de camiseta, você prega. Se tiver que pregar de polo, você prega. Amém? Uma vez eu fui pregar na igreja, o irmão falou: mas você não está de terno. Eu disse: irmão, o policial a paisana prende mais do que com farda. Amém ou não amém? Se tiver que estar justinho, a gente está, irmão. Se tiver que estar sem, o importante é o que está dentro, que contamina o homem. Hã? Não deixa ninguém te julgar pelo seu estereótipo, não, irmão. Você é diferente, você é nazireu. Nazireu tinha o cabelo grande. Imagina ele na sociedade com o cabelo grande. Sabe por que ele tinha o cabelo grande? O cabelo grande era uma marca pública da sua consagração e da sua responsabilidade diante de Deus. Então quando o nazireu chegava, os caras falavam: esse cara tem responsabilidade com Deus. Esse cara tem uma vida separada para o Senhor. Eu vou falar, nossos cabelos espirituais vão crescer. Não é o nosso cabelo, irmão, eu estou ficando careca já. Eu estou falando de uma vida de responsabilidade com Deus. Existe um homem chamado Charles Finney. Ele foi um dos maiores avivalistas do século passado. E Charles Finney também era um nazireu, só que o seu nazireado era a santidade. A marca do nazireado de Charles Finney era a sua santidade. Eu vou dizer para você, um homem, a história vai contar que uma vez um homem entrou dentro de um bar, pediu uma pinga. Vou usar pinga, né? Pode ser pinga ou não?
E o cara falou, olha, a gente não serve bebida alcoólica. Como assim? Aqui não é um bar? Então ele vai para o outro bar da rua e pergunta assim, olha, eu quero tomar uma pinga. E o cara vai e não serve ele, não dá a bebida que ele precisa, porque ele fala, a gente não trabalha com bebida alcoólica. Mas vocês não são bar? Ele vai para o terceiro bar da rua. Eu quero tomar uma pinga. E o cara fala, não, aqui a gente não serve bebida alcoólica. E aí ele, curioso, ele pergunta, ele falou, passei por 3 bares e eu não consegui tomar nenhum tipo de bebida alcoólica. Por que vocês não vendem? Aí o cara do bar falou, porque há 100 anos atrás, Charles Finney passou por essa calçada. Aleluia! E constrangeu, querido, foi algo que constrangeu. Eles que os bares tiravam as suas bebidas. Eu estou dizendo de uma vida separada para Deus, que nós precisamos entrar nesse nível, eu e você precisamos entrar dentro desse nível. Eu estou falando de um homem igual Billy Graham. O último sermão vai ser televisionado por toda a América, por todo, milhões e milhões de americanos vão ouvir o seu último sermão. Sabe por quê? Porque a vida dele se tornou um referencial, ele era um nazireu de Deus. Eu vou dizer para você, querido, você está sendo marcado hoje para ter uma vida diferente, santificada, uma vida super maior do que as demais. Então diga assim, o nazireu não bebia vinho. O nazireu tinha um cabelo comprido, simbolizando responsabilidade. E o terceiro, o nazireu não podia tocar em cadáveres. Vamos dar um exemplo? Nazireu, eu sou um nazireu, vamos dar um exemplo. Alguém morreu na minha frente. Se eu socorresse ele tivesse morto, o meu nazireado era comprometido com ele. Então eu tinha que ir para fora da cidade, raspar a barba, raspar o cabelo, queimar a barba e o cabelo, e esperar o cabelo e a barba crescer, passar pelo sacerdote e assim voltar a ser nazireu do zero. Aleluia! Então ele não podia tocar em morto. Ele não podia tocar em cadáver, ele não podia tocar em quem estava morto, ou seja, tudo que trazia morte, ele tinha que renunciar. Ele não podia tocar na morte, no morto, porque tudo que não provém da vida traz morte. Então ele tinha que se abster daquilo. Isso se compara no Salmo 1, quando o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você ouve um conselho de um ímpio, você está trazendo morte, o seu nazireado é quebrado. Aí eu vou me aconselhar com a irmã está caída, irmã. Aí você vai se aconselhar com ela, você vai perder o nazireado, porque você vai comer da morte. Aleluia. Ah, mas eu vou dar ouvido à fofoca, aquilo outro. Você está comendo da morte, o seu nazireado espiritualmente é quebrado. O Senhor quebra o seu nazireado. Então o salmista diz, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Primeiro ele começa a andar, depois ele começa a ouvir os pecadores, depois ele se assenta. Olha como que é, você ouve, caminha e se assenta. Então nesse verso primeiro tem 3 coisas aqui. Bem-aventurado o homem que não anda, nem se detém e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai dizer, o nazireu, ele tem a sua lei no Senhor, e a sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto às torrentes de água, a qual dá o seu fruto na estação certa, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! Olha para quem está do seu lado e diga assim, não viva uma vida de aparência. Se você não produz vida, você produz morte. Aleluia! Aleluia! Quantos estão dispostos a ter uma vida separada por Deus? Se coloca de pé, querida. Quantos estão dispostos a ter uma vida separada por Deus? Quantos estão dispostos a não se contaminar com o pecado? Quantos estão dispostos a dizer, Deus, eu quero estar sendo hoje um nazireu na tua presença? Eu falava com a minha esposa quando vinha para cá, nós vamos abrir um jejum até o final do ano, até o dia 31. Eu quero convidar você para estar nesse jejum conosco,
O ano não pode terminar da mesma maneira que começou, mas precisa ter uma reação minha, uma atitude nossa de se separar mais para Deus. Aleluias! Por isso eu quero que você feche os seus olhos agora. Aleluias! É a Santa Ceia do Senhor hoje. Você vai tomar da ceia.